que vocês fazem para entrar no Google? Ela normal de entrar com e-mail, acho que vocês devem ter feito antes, tá? É o e-mail. Aí você vai dar o e-mail profissional. Eu vou tentar entrar aqui, vai aparecer para você. Eu viram aqui assim, digital. Tá, beleza. Se eu não conseguir entrar com o meu para vocês, e aí a gente vai indo caído. Vai É nem, a pena. não vai nem no. Mas enfim, vamos lá. Você for, entra na secretaria com o seu RA. O RA ele tem que estar sem o zero, não coloca os 3 primeiros zeros que aparecem. Depois ele vai ter você vai colocar o dígito, mas sem o tracinho. SP, tá? Tem que colocar o SP no final, com letra maiúscula. O SP e a sua senha. Se você nunca entrou, a senha é a sua data de nascimento. A data, o mês e o ano completo, sem as barrinhas. Entrou lá, você vai aparecer. Ele vai pedir para você cadastrar uma nova senha e ele vai, na mesma hora, liberar o e-mail para você. Na mesma hora, você vai ver qual institucionais. 2 e-mails institucionais. O primeiro é do Google, o segundo é da Microsoft. Ou vice-versa, não lembro a ordem que aparece lá, mas um é da Microsoft e o outro. Para entrar no Google Aula, vocês precisam do e-mail da Google, tá? É o da Google. E aí você vai colocar aqui, eu vou colocar o meu aqui para vocês. O meu é @prof, o de vocês tá @al, tá? Que é aluno. E aí vocês vão próximo, né? Coloca a senha. Vai aparecer também para vocês, não tem problema. E você vai entrar. O falei, né? Não vai aparecer nada disso, já carreguei antes. Você vai clicar aqui, participar. Coloca o código da turma. A partir daqui não é difícil, tá? Eu sei que às vezes parece assim meio complicado quando a gente só tem que colocar o código, só tem que Tem um outro lugar aqui que vocês conseguem entrar no Google Sala de Aula, que é pelo aplicativo do centro. Lá no centro de vão você entrando, quem para aí, problema, lá na barrinha, lá embaixo, o lugar que está escrito assim, outro. Esse outro está no Google Sala de Aula também. A diferença está por aí, ou pelo computador, por exemplo, ou pelo próprio navegador do celular, é que pelo centro de internet, ele não cobra a internet de graça da sua. Pelo centro de internet, acaba saindo de graça para você. Seja na sua casa, você coloca a internet e ele não gasta. Então, essa é a diferença aí para vocês estarem pelo computador ou pelo navegador do celular, não. Aí vai gastar da sua internet, vai usar o seu Wi-Fi, mas caso você utilize pelo, pelo, tá? A partir do momento que você entrou aqui, eu vou mostrar a minha tela, tá? Eu entrei aqui, D, e aí vocês têm aqui o nome da matéria, tal, aqui é o códigozinho D, e aí vão aqui a lição que eu passei. E aí você clica nela, no meu caso aqui vai aparecer uma aluno, no de vocês não vai aparecer vários de alunos, vai aparecer só isso aqui. E aí vocês têm a atividade de recuperação, que é a que eu passei, apesar de ser uma atividade de recuperação para todo mundo, tá, gente? Lembra que eu Ah, nunca falei que a atividade de recuperação da aula sempre foi extra. E aí vocês vão utilizar essa atividade de a nota para complementar a nota, porque as habilidades da AP que eu coloquei nessa atividade são habilidades que você
bem isso, assim, a maioria fala, entendeu? Menos de fala que mandou a AP, porque teve ainda, não foi bem nessas habilidades. Então, eu vou em cima delas. São 5 questões apenas. E aí eu tenho essas duas opções. Eu deixei como opção lá no WhatsApp da sala. Então, tá aqui, ó. Roteiro de estudo à distância, de 8 a 12 aulas, tá? São 5 aulas por semana. Seria o que eu daria se a gente estivesse lá na sala de aula. Ai, que me dá. Se a gente estivesse lá na sala de aula, seria isso que eu ia passar para vocês, tá? E aí, Tururu. aí tá aqui, ó. Leitura e interpretação de texto, recuperação das habilidades do primeiro bimestre. A voz de pop. Vamos lá. O tema é leitura e interpretação de texto, né? Que é a habilidade do primeiro bimestre. O objetivo é obter as habilidades não atingidas ou aprofundar as atingidas no primeiro bimestre. Por quê? Alguém me perguntou num dos grupos lá da sala e se quem já tinha conseguido, quem tinha bens, todo fazer. E eu falei que sim, porque mesmo que a gente não tivesse ido mal, precisa aprofundar também as habilidades, tá? Então, é importante que a gente fazer mesmo assim, não tem ido mal. Na verdade, a maioria foi bem, teve poucas notas vermelhas, mas ainda assim, algumas habilidades. E o pior, né? Essas habilidades não foram atingidas no outro bimestre também, a avaliação de entrada, naquela primeira que a gente fez. Ainda não conseguimos atingir. Tá? Então, a gente vai trabalhar em cima disso. E aí, o que acontece aqui? Eu mandei os códigos para você, tá? São códigos lá do B. E aí, tem os 2 vídeos. Vocês já assistiram os vídeos, meu povo? Ih, Não eu assisti. tenho que achar, eu tenho que achar o PDF ainda. Marcos do céu, quem te vê, hein, meu bem? Faça isso, não. Estude. Eu tô perdido. Pois se encontre. É só entrar lá no grupo da sala, se você não apagou tudo, imagens da sala, que tá tudo lá. Nem tem tanta coisa, tá? Só quem mandou, só alguns professores mandaram atividade, porque nós estamos seguindo o cronograma que foi estabelecido pela diretoria. Acho que Uhum. as únicas matérias que são por matemática e vai ter matéria. Agora, as outras vão mandar a cada 15, um pouco mais suave pra gente, tá? Organizar, tá? Então, entra lá no grupo da sala que tá lá, não tem muita coisa. Só se tem alguma Achei agora. pergunta. Achou, né, bonitão? Uhum. Bem, esses 2 vídeos, quem gravou foi essa que vos fala, tá? Fui eu que gravei. Não tem minha carinha lá ainda, o próximo aula talvez gravar minha cara, tá? É uma gravação da tela da correção das questões que você tem, certo? O primeiro vídeo, ele ficou cortado, eu tive um problema com a edição, então ele é um pouco que a produção do assunto. Eu mostrei as porcentagens lá de acertos de. E o vídeo 2 sim, que é a explicação de cada uma das questões. Eu li os textos, igual eu faço nessa aula de única. Importante não. Bem, aí o que que acontece aqui? Depois de vocês dar uns 20 de, tá? Vocês têm que ter essas questões. Então, eu dei 2 opções. Ou o questionário do Google Classroom, que é esse questionário, vai pôr o nome, série, vai responder aqui por mesmo, tá? Perfeito? Ou então você vai responder na Folha ou no Word, vai me mandar por e-mail para aqueles que não conseguem acessar o Google Classroom, tá? Tem gente que tá com muita dificuldade, então eu dei não, mas isso é horário, em breve você vai usar o Google Classroom para essas atividades sempre. Aprender a usar, eu já ensinei, não é o fim do mundo, tá bom? Quando Tá assim, tranquilo, tá tranquilo. aí a digital voltou. Segue Ah, beleza. a marromeno.
O... Aqui, só... Eu vou pegar a tela aqui, ó. Como é que vai entrar aqui para informação de... Tá? Ui. Aqui não deve. Vou fazer os Beleza. Olha. R$10. Mas, ô, louco. Olha, tá pensando que é de graça, sim? Todo mundo vai fazer o dele e você... Olha. Gostei da senha. Posto aí, ó. Obrigado. Tá certo? Acho que... Não. Bem, aqui, ó, olha lá. Quando você entrar, colocar o seu login. O login é o RA completo, sem os zeros, sem o tracinho e com o dígito. O RA completo. Logo abaixo você tenha. Por acaso você ainda não entrou aqui, não trocou a senha é a sua data de nascimento completa. Se você já entrou, é a senha que você vai lá no centro. E se você nunca entrou, ele vai pedir para trocar e cadastrar outra senha. Quem já entrou, vai aparecer aqui, ó, e-mail institucional via Google. Uhum. Tá? Eu clico aqui, ele fica querendo preservar os meus dados. E nem são os meus dados, são os dados do Marcos. Ih. Aí o que vocês vão Ah, fazer? mas... A gente. Aí vocês vão copiar e-mail, pode ser com. Tá? E aí vocês vão lá no Google Sala de Aula, no Classroom. Aí aqui. Pronto, aí eu vou colar aqui, ó. Esse número enorme mesmo, que é o RA todo. Eita, Tem o nome do meu ficou 77 ali, ó. Ficou 77 no começo. 7777. 777. É bem coisa. Obrigada, Marcos. Bem, Nada. aí você vai entrar, eu vou entrar aqui, colocar com a senha. A senha vai ser a mesma que você utiliza lá no centro. Tá? Essa senha meio dark que você colocou aqui, que eu Ah, a primeira coisa que vem na cabeça. não Ah, vou lá. Bem, entrou. Olha lá que bonitinho. Entrei no olha. seu Google Sala de Aula, olha que bonito. Já tá em 4 turmas, olha que maravilha. E aí Muito você incrível, vai. né? Muito incrível. Vamos participar da turma de língua portuguesa agora, tá? A minha só pegar o meu código aqui. Deixa eu botar que o carro do gás tá passando, peraí. Tudo bem, sem problema. Eu vou colocar aqui o código de portuguesa. A ele aqui. Muito estranhos. É o de língua portuguesa do segundo C, 6N. Aí. Não é o mesmo para todos, tá, gente? Não adianta vocês copiarem esse código para usar. Não, porque esse aqui é só o do segundo C. Cada um lá nos grupos. Tá lá no... Coloquei aqui o código. Vou colocar para semana. Digitog. Aê! Uhul. Olha que maravilha. Já está cadastrado na turma, né? Marcos com sua fotinho Tumblr. Já está aqui na Tumblr. turma. E já tem atividade. Então é só entrar aqui, ó. Tem até a AP, eu já deixei a AP aqui caso precisasse. A atividade passada não precisa fazer aqui, tá? Porque vocês já me entregaram. Quem não tinha que entregar, pode fazer. Quem pegou ainda, pode fazer. Já fez, não precisa aqui, não colocar como enviada, nada. Deixa. A única que vocês Beleza. devem fazer é essa aqui, ó, tá? Operação da AP do primeiro. Não tem mais AP, eu espero que vocês tenham, porque não é para jogar. Ela tá aqui, certo? Então aqui, ó. Você
Aqui vai fazer, certo? Tudo ó. Até aí, ó, tá Aham. bom. E Ih, muito obrigado. mas não é difícil, vocês viram? Entenderam? Aí quem está aqui, nós entendemos o que faz para entrar? Fala alguma coisa Pode aí. responder. Entendeu? Beleza? Não é difícil. Vai criar o e-mail tal, né? Quem já entrou aqui, Marcos. E aí vocês vão lá no Google Classroom, que pode ser tanto pelo aplicativo quanto pelo site mesmo, pelo seu computador, pelo celular, pelo navegador, e faz esse processo. Entra aqui, coloca o seu e-mail, vem aqui, coloca o código da turma, participar, e você está dentro, não? Tudo bem? Agora voltando para a Uhum, matéria de língua portuguesa, só vendo a tela. uhum, Vocês vão, eu vou explicar rapidamente. Como eu falei, eu não vou corrigir a AP, eu falei que eu ia corrigir, vou fazer o mesmo serviço do. Então, hoje acho que 45, ou é assim, ou é assim que qual é a ordem, se tá da língua, a de língua portuguesa ou matemática serão as duas, tá? Então, não sei qual uhum. das duas vem primeiro, mas ou é a 5 ou é a 5:45, a correção da AP inteirinha lá na não e na Ei. tem idade, tá? De eu passar a Uhum, correção. Caso alguém não consiga assistir ao vivo. uhum, Bem, então continua. Aí os exercícios estão aqui, ó. Quais foram as questões, os exercícios que tiveram mais problema? 2, 6, 10, 14, se eu não me engano, tá? E aí o texto é um dos que mais apareceu aqui. Eu vou até abrir aqui, caso que você, quem não viu ainda, né? Já sabe. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Eu estou aqui para gravar um pouquinho sobre a nossa AP do primeiro bimestre. Isso que está aí na tela é o nosso gráfico, tá? É o gráfico com os resultados da prova. Então, foram 16 questões dessa vez, né? E eu tenho aí algumas questões em que vocês não atingiram os 50%, que é o que a gente considera adequado ao resultado dessa prova, né? Então, nós vamos trabalhar hoje em cima dessas questões que não tiveram esse aproveitamento mínimo, tá? Não quer dizer que nós não trabalharemos as outras questões posteriormente, mas o foco nessa primeira aula são as habilidades que essas questões continham, tá? Como vocês podem ver aqui no gráfico, as questões são a questão 1, a questão 2, a questão 4, a questão 6, a questão 10 e a questão 14, tá? Essas são as questões que nós vamos trabalhar hoje, tá? Vamos começar pela questão 1, cuja habilidade era a MP04, identificar posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao tema em textos. Textos, no caso, letra de música, trecho de romance, teatro, poema, conto, notícia, artigo de opinião, anúncio e cartaz. Na questão 1, nós tínhamos duas notícias, né? Então, eu vou colocar aqui para a gente ler, tá? Porque aqui é muito pequenininho o que tem na questão, e aí a gente já responde, já tira a dúvida. Então, nós temos aí, leia os textos e responda as questões 1, 2 e 3. Bem, Naruto, Ué. conseguiram ver aí Caso Uber. conseguiram ver aí Hum, esse primeiro vídeo, era só a introdução
gravação, tá? É melhor. Tá? Então, o primeiro vídeo é só uma introdução, aí você. As primeiras questões, as primeiras duas questões do processo, as questões que foram piores, né? Eu Uhum. e a porcentagem foi baixa, negar isso. Verem aqui, ó. 2, 4, 6, 10, 14. Por que elas estão vermelhinhas assim? É o nível de dificuldade, não é sinalizando que elas estão abaixo, não. Então, as questões. Bem, então, uma das que irão atingir. E algumas das questões do médio também, que é o caso da 14, que é médio. Tá? Mas caramba, a prova já começou com uma difícil. Eles já começam assim, mas assim, tem ver, a questão não é tão difícil É. lá na AP. É confuso. Eu entender a linguagem. Eu acho que o problema aqui foi a linguagem. Olha qual que era a questão. Textos apresentam uma posição divergente em relação ao que eles apresentam uma posição divergente. Divergente concorda, tá? Eles têm Uhum. divergência, eles concordam. Então, são dois textos falando sobre Uber. O primeiro texto ele vai falar sobre a opinião dos usuários do Uber, que o progresso chega, que muda, que obviamente escolas de datilografia, filmes fotográficos, eletrônica, né? Uhum. E hoje em dia tudo isso é incluído, né? Se for pensar questão de progresso, por exemplo, você pega a loja que faz a revelação de filme, máquina fotográfica. Até uns anos, aí, uns 10 anos atrás, ela ganhava muito dinheiro, porque todo mundo tirava foto com a câmera, filme fotográfico. E de repente Uhum. surgiram os celulares, e aí ninguém mais ficou. É claro que existem ainda clientes para lojas, talvez fotógrafos, ou pessoas que gostam, né, de fotografia mais analógica, óbvio, e também eles tiveram que se modificar, então eles fazem a fotos digitais também, tiveram que se adaptar. E aí o que acontece? Há essa briga entre o Uber e os ônibus, de táxi, etc. Mas o que vai acontecer? Pelo que eu Uhum. falo, é um benefício para a sociedade. Aí ela fala assim: inovações todo, mas não necessidade. E aí nós temos um outro texto que está falando que empresas de Uber contra o Uber junto. Eles estão só resumindo. Tá? Basicamente a briga é porque as empresas de ônibus alegam que o Uber juntos é ilegal porque é configurado como um coletivo, transporte coletivo. Uhum. O que na verdade não seria um Não é. problema. Não é irregular, né? Eles são regularizados. Também não seria um problema porque cabem 4 pessoas além do motorista no carro, né? Não é tanta gente. Eu acho que eles fizeram tudo isso porque o Uber, assim, ele chegou do nada e começou a ter muito usuário. Com certeza. Compensa se você parar para pensar. O preço é muito mais em conta do que de um táxi, assim, de município normal. Não, sem sombra de dúvida. Além de você tem a questão aí, por exemplo, da minha casa até o centro, não, carro uns 10 minutos, 12 minutos. Se eu fosse pegar um táxi, cobrar uns R$ 30. Um Uber, eu Você- pago R$ 12. Hum. Minha mãe gastou Geralmente. R$ 30 daqui até Mauá. Daqui de Rio Grande até Mauá. Então, R$ 30. Pegar um táxi vai dar uns 70, quase isso. Hoje em dia eu não sei mais, tá? Mas provavelmente daria isso. Mas isso também não é tanto problema. Se você pega um Uber daqui até Ribeirão Pires, Ribeirão, por R$ 12, com mais 3 pessoas, quem pagou nem o preço do ônibus, não chegou perto de pagar as 4 pessoas. É, Você não chegou a pagar o preço. Isso, super confortável. bem melhor do que um busão.
Com certeza, né? Nheque, nheque. E é na hora que você quer, ainda por cima, né? Porque o ônibus você tá lá esperando, Chega na porta de sabe casa ainda. Deus quando vai para. Exato, e te deixa na porta de casa. Então, é uma concorrência, como eles afirmam aqui, né? Desleal. É, mas o que, que eles vão ter que fazer? Então, a opinião aqui, cara, que ela tá afirmando, né? Que o aplicativo é importante, e é uma tendência, é um modelo de negócio que vai beneficiar uma boa parte da sociedade, e aqui eles estão falando que é ilegal, que é uma concorrência real e que vai aumentar a tarifa do ônibus por causa disso, né? Então, o que, que eles divergem? Qual que é a posição divergente? É o taxi? Em relação aos taxistas? Isso, fala. Não, não. É em relação ao aplicativo? Aham. É em relação ao aplicativo, tá? Não é em relação aos usuários, não é em relação ao serviço, não é em relação ao cliente, é em relação ao aplicativo. Eu até Uhum. faria a questão em relação aos, né? Porque são serviços, mas a divergência é aqui que está dizendo que o aplicativo é bom e aqui está dizendo que o aplicativo não é tão bom, é ilegal. Então, é a divergência. E essa é uma questão que foi tida como difícil. Eu acredito que ela seja assim, um nível tão É, quanto no parece. máximo médio. Média. E, no entanto, a gente tem apenas 33%. É pouco. Mesmo alunos que realizaram essa prova tenha sido baixo também. Por falar para você, fala que teve alunos, 40. Mas teve sala também que fez, no caso, a maioria foram 4, 5 alunos só. Posso foi tão comum, sabe? Tem a sala que teve menos, teve uma média do normal mesmo. Aí nós temos a questão 2, a questão do texto. Eu acho que esse texto que vocês viram ele tá aqui, ó. Questão 2. Texto 2 tem como público-alvo. Sabe o que é público-alvo, gente? É que eles querem assim. Aí lascou pra explicar. Mas eu não sei o que é. O alvo é aquele texto se. Eu acredito que para aquelas pessoas. Faço aquele. É, então, o público-alvo é aquele alvo, né? Você sabe aquilo que eu quero. E o meu público-alvo. É isso. Qual seria o público-alvo deste texto? Motorista de táxi, ônibus. Só Não, esse? Não. não. Pode interessar eles? Pode, mas não é esse o público-alvo exatamente. Usuários do aplicativo e inovadores de tecnologia. Também não. Não, né? Não. Aí eu tenho ali moradores das diferentes metrópoles e turistas. Não. Pode até ser, ele vai interessar. O alvo não é. Tá lá, operadora das grandes cidades e carros. Não. Essa aí é a mais absurda de todas. E a última, usuários de transporte mais interessados. Essa. É essa. E essa daí, ela deixa bem assim, verem por usuário de transporte. Ele não está específico e pode ser o transporte por aplicativo. E os demais interessados, qualquer pessoa, tanto os motoristas, quanto os taxistas, quanto o público comum, né? Não tem essa variação. Bom, geral. Então, essa seria a resposta da 2, que também, se você ver, não está tão difícil. Uhum. A 3, vocês atingiram razoavelmente bem, ó. Chega perto do 100, tá em torno. Tá? A 4, a próxima questão é a 4. E essa foi um pouco melhor que a 1 e a 2, mas ainda assim está baixa, né? Qual que seria a questão 4? Ela é em relação a esse texto aqui, tá? Close. E outra vez aparece uma palavra que eu acho que você por causa disso. A palavra pressupõe-se. Sabe o que é pressupõe-se?
sabe? Bom, pressupor é você antes de entender, você supõe alguma coisa, tá? Pressupor, o prefixo pré significa antes, né? Supõe é algo que você deduz. Então, antes de deduzir, pressupõe que. Aí, vamos lá no cartaz, ó. Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Tosse por 3 semanas, mas é o principal sintoma. Com mais de 70 mil novos casos por ano, a tuberculose é uma doença que ainda existe, tem cura se o tratamento for feito atento aos sintomas, procure uma unidade de saúde, e aí nós temos os de saúde, algumas hashtags, algumas reais, aí o cartaz com algumas pessoas aí, né, talvez dando atendimento. Bem, a questão 4, então, ela quer que você... O que esse texto pressupõe? A informação no cartaz, tá? Tudo informação. Desde a foto, tudo que tá aqui no cartaz é uma informação. Vamos lá. O novo vírus atinge a maioria das mulheres. A tuberculose é um vírus novo, gente? Não. Não. Né? Eu até falei na aula sobre o romantismo, o pessoal lá do século XIX morria de tuberculose a rodo. Então, sabe que não é um vírus novo. Não é. É um vírus antigo que ainda existe. Tá? B. Os sintomas são manifestados tardiamente. Olha aqui, olha. A única parte de sintoma que fala é aqui, ó. Tosse por 3 semanas. Mas é o principal sintoma. Não quer dizer que a tosse se manifesta após 3 semanas. Ela dura. Fica porque. Uhum. Isso, então não quer dizer, então, que a doença tem sintomas manifestados tardiamente. Não, essa também a gente já elimina. C. A doença pode ser tratada em até 3 semanas. Não fala isso. 3 semanas aparece aqui, que é o sintoma, né? O paciente com a doença não terá a cura esperada. Essa daqui me deixa tipo, nossa, né? Se a pessoa colocou isso. Tá? Porque olha lá. Na boca. Tá escrito aqui, ó, e tem cura se o tratamento for feito até o final. Hoje em dia tem cura. Tá? Eu li um livro essa semana, chorei horrores porque a personagem morreu de tuberculose. E naquela época não tinha cura. Não tinha mesmo, não existia antibiótico. Então, se você pegasse essa doença, era sentença de morte, você ia morrer. Não tinha como, né? Curar. Não existia. Hoje em dia tem antibióticos. Aí, ó. Desculpa. Espero que não seja nada grave. Então, Não. e por último, né, a letra E, que diz assim, as pessoas acreditavam que a tuberculose não existia mais. E aí, se vocês forem ver aqui, ó, tá aqui, ó. É uma doença que ainda existe. Certo? Tipo, fala pra você se ligar que não sumiu, não foi embora. Exatamente. As doenças apareceram. É o caso. Essa foi uma questão aí. E ela trazia uma habilidade aí de informação implícita. Quando a informação está implícita, é mais difícil de entender. O que é? Nós interpretar. Não tá na cara a Não resposta. tá na cara, exatamente. Como que eu aprendo a interpretar um texto, meu povo? Sabe como que interpreta texto? Ler com atenção e refletir. Isso. E quanto mais vocês leem, mais vocês conseguem aprender a interpretar. E meme não conta como leitura. Que precisa de interpretar ele também, mas há outras fontes mais confiáveis de interpretar. Bem, meu povo? É importante vocês terem revistas, poemas, textos curtos, artigos, né? Se você gosta tanto, tá lendo um artigo, uma notícia, ou algo que você goste, assim, relacionado a algum tema que você gosta. Eu gosto de música, eu gosto de anime, gosto de... Textão de militância do Twitter. Textão... Nossa, não, hein, não. Não lê textão de militância no Twitter, eu não sei nem... Eu entrei no Twitter, me arrependi largamente, mas fora isso... não tem necessidade, não tinha. Mas não leiam textão de militante em lugar nenhum, tá bom? Nem no Twitter, em lugar nenhum. Vai derreter o cérebro. Faz mal pra saúde. Não faça isso. Leiam por conta de vocês, procurem informação por vocês. Não vão na onda da militância. Faz mal. Vai. É verdade. Mas voltando ao assunto. Lê mangá, quem gosta de mangá, tem online, de graça, muito encontram. Lê gibi.
coisa, tá? Mas que tenha um enredo, começo, história, aprender a interpretar. Ah, professora, mas é muito chato. Olha, na vida a gente não faz só coisas que são legais. Se começarem a se acostumar com coisa legal, na hora que vocês vão ficar deprimidos, Uhum. obrigados a fazer coisas chatas na vida. Então, às vezes se obrigar a fazer alguma coisa que não é tão legal naquele momento, vai trazer um crescimento. Tá? E leitura, quando você aprende, eu falo assim que não gosta de ler, não achou ainda o livro, né? E então, procura, vai atrás, procura, começa por ter que gostam. Ah, eu gosto de ficção. Então vai lá ler Guerra dos Mundos, vai ler Admirável Mundo Novo, vai ler 1904. 4 é um livro maravilhoso. Toda essa questão, por sinal, não está sendo vigiado, o pessoal paga o futuro, desculpa, que apaga a história para reescrever a história, tudo isso. Tá? Mas é muito interessante. Então, lê, vai ler. Entender linguagem implícita, só lendo. Certo? Uhum. Então, a próxima questão que não foram bem é a questão 6. Vamos lá para ela. Questão 6 é. Ixi, essa me confunde um pouco também. Eu não sei Eu se eu acertei essa, imagino. não. Imagino. O Grandes Heredas do João Guimarães Rosa. Esse livro é maravilhoso. Guimarães Rosa é maravilhoso. Esse cara, ele falava, eu Uhum. não me lembro o número, mas eram mais de 20 idiomas. Ele era um funcionário aqui do governo brasileiro, cargo que ele ocupava, mas ele diplomata, ele era um diplomata. E além disso, ele era um escritor, ele trabalhava viajando e ele falava, era mais de 20 idiomas, gente, exato. Então, o cara era muito inteligente. Ele usa essa linguagem, ele usa a linguagem diferente. Então, nesse trecho, tá interpretando um personagem. É claro que não é o jeito que ele fala, tá bom? É correto a forma como ele escreve. Tá lá, ó, a gente vive no inferno, nós todos. Então, se vocês forem ver, é uma linguagem meio. Fala aqui, ó, compadre meu Kelemem. Uhum. Compadre meu Kelemem, nos lugares inferiores tão monstro, Cristo mesmo, lá só conseguiu dar por um relance a graça da sua alumiável. Em as trevas de para o terceiro. O Senhor quer crer que lá o prazer trivial de cada um é judiar dos outros, bom atormentar. O calor e o frio mais perseguem. Para digerir o que se come é preciso forçar no meio, com fortes dores, e até respirar custa dor. Um sossego não se creio, acho provável. Então nós temos aí um trechinho, é um trechinho, porque esse livro é grande, tá? Mas é muito legal, é uma obra bem interessante. Esse trechinho falando do quê? Parece que ele. Ixi, eu acho que eu errei, mas eu coloquei a. Então você não fosse. Oh, é? Ele tá falando do sofrimento vivido no inferno. Nossa. Olha lá, ó, porque as outras. A finitude é o fim. Tudo isso tá falando no texto. Tá? Tudo isso tá falando. Humanos, homens, a divindade de a luta entre humanos. Ele tá falando sobre isso, aparece. Mas a Verdade. evidência, ele fala tudo para evidenciar o sofrimento do inferno. O que acontece então no inferno? Ele fala que no inferno, mesmo que foi lá só de relance, ele não quis ficar lá porque era muito. Né? Ele Uhum. fala que o prazer de cada um é judiar do outro, então nós temos aí a luta. Ele fala que para digerir, né, come é preciso estar muito dedos do sabor, né, com sabor, então Uhum. até respirar não tem sossego, né? Então ele está falando tudo isso sim, mas para evidenciar o sofrimento interno, tá? É isso que ele. Todas essas questões estariam corretas, mas aqui ele É. evidencia a letra. Olha, isso na dúvida eu acertei. Acertou, acertou. Basta você refletir. E aí foi tão ruim.
Quando eu fui responder, eu fiquei em dúvida entre A e A, C. É o homem e seus medos. Faz sentido. Aí a mais. Aí a próxima Uhum. seria também. Essa daqui, muito bem. Quero tanto. Esse é pela própria obra, tá? Fala assim, ó. Eu que espero tanto, perdido em tanto, pecadores, quase sempre. Sou eu que assumem meus certos, velam. Aí, eu tenho certeza que quem essa colocou a letra A. Ele pergunta quem sou eu, né? Se ele Uhum. não sabe quem é ele tá. No entanto, ele pergunta para refletir outras. Uhum. Ele não se cala diante. Ele não liberta-se do sofre, não se alegra com sentimentos. Só tem aqui a opção de angústia. Pai do céu, acertei. E aí, o que, que ele está falando aqui? Ora, quem sou? Mas para quê? Para. Tá, gente? É por isso. Não é por nenhuma outra razão. É por Uhum. causa da angústia. Certo? É a questão. A última. Essa aí é É, caminhando para Paulo. é. Ah, é, né? A última questão é sobre o texto Os Sertões. Esse texto é baseado aí no que a gente na realidade. É, a Cunha trabalhou no campo, repórter, tá? Então ele viu essa situação. E aí ele retrata, esse está retratando a pessoa, que é o vaqueiro, falando aí. E aí ele fala assim, quero, porém, raro perturbada, de horas felizes, de horas cruéis, já bastante, tendo sobre a cabeça, ameaça pessoal, arrastando de volta, o ver das estrelas excessivo, atravessou a mocidade numa cadência, esse homem, quase sem salteou logo em agru nas horas festivas, pálidas, cedo encarou a existência da sua face e tornou. É um condenado à vida. Compreendeu o sentido do combate sem exigir imperiosamente urgência. Esse forte, perto, resignado, prático. Aprestou cedo para a luta. O aspecto recorda vagamente o guerreiro calço da refrega. As vestes, solto no gibão de couro, de apertado no couro, calçando resguardados os pés e as mãos. É como uma forma grosseira e a dor medieval desgarrado em nosso. Esta armadura prende um fardo como não tem brilha ferida pelo rosca poenta, envolve ao combatente. Então nós temos aí o trechinho do Sertões. Esse trechinho eu tenho apenas 14 para tá? E na questão 14 fala assim: ó, texto para o sertanejo da região. A partir do trecho lido, naquela época, letra A, exausto de lutar contra, tornando-se fraco e
vitórias. Por causa da palavra fraco aqui, ele fala que o cara é forte, né? Ó, face Uhum. forte. Incentivo para sobreviver à adversidade. Essa seria a questão correta. Ó, esgotado por vestir armaduras como guerreiros antigos. Vestir armadura, ele compara a roupa do cara com armadura. Uhum. Produtivo desde a infância. Eu Batente, coloquei. né? Não virou um combatente de verdade. Isso aqui é metáfora. Ele fala que, sabe quando a gente fala, ele é um lutador, ele luta, é um guerreiro e tal. É um combatente de verdade. Tá bom? Tá bem. E a última é invencível frente a diversas batalhas com invencível, sim. Trabalhou, mas não teve vitórias. Olha aqui, ó. Uma batalha sem vitória. Uhum. Parte não. A correta aqui é a B. Inventivo para sobreviver às adversidades. Bem, que é a poder sobreviver a problemas. Né, meu povo? Certo? Uhum. Bom, essas são. Aí hoje vai ser a correção de todas. Aí eles vão passar todas as. Pode corrigir AP mesmo. Tá? Pode corrigir AP. Quem ainda for fazer, pode enviar até as 4h30. Até as Porque aí a 4h30. gente vai querer meter o louco, vai na correção, vai começar a fazer. Exatamente. Depois das 4h30 eu não aceito mais, tá? Quem enviar até as 4h30 eu aceito, depois não mais. E aí vocês corrijam lá na AP certinho e façam um exercício, tá? A atividade de recuperação tá aqui, ó. Então, cada uma vale 2 pontos. Então, a recuperação dessa prova. Sei que falei muita gente, mas é importante fazer para a gente ver se vocês entender as atividades que estavam defasadas. É até sexta-feira, porque na outra segunda tem outra atividade, né? Porque, como eu falei, Eita, que beleza. toda semana, né? Bastante matéria aí, pode deixar perder. Tudo bem, meu povo? Tudo bom. Alguma dúvida? O pessoal que tá quieto ali, ó, Isabelle, nosso amigo Tá Salsi. tranquilo. Tchau. Oi! Me dá oi. Pedrão. Só tem vocês aí. Tô aqui, tô quieto. Eu sei. Alguma dúvida, meu povo? Tranquilo. Não, tem nenhuma dúvida porque eu nem fiz a prova. Até 4h30 eu recebo.